Aí Deus disse a Israel: a minha intimidade com vocês é duradoura. O tempo passa. Aí Salomão constrói o templo. Aí Deus estava tão feliz que disse: eu vou fazer um lugar para morar para sempre no meio de vocês. Quando Salomão construiu o templo, capítulo 7 de 2 Crônicas, versículo 12. 2 Crônicas 7, 12 por diante. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Versículo 16, disse Deus, olha o que ele diz: porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Agora Deus tem um lugar definitivo, agora Deus tem código postal, agora Deus tem caixa postal. E aonde era? Jerusalém, o templo, a casa, a morada de Deus. A intimidade era tão grande entre Deus e Israel, a ponto de que aonde os judeus estivessem no mundo, se virava para o lado de Israel para poder ser a oração. Por que vocês se viram? Porque lá é a morada, é a casa do nosso Deus. Israel sabia o endereço. O pecado vem e atinge Israel. E o pecado cortou a intimidade. Porque Israel deixou de ser santo. Deus levantou os profetas, mas eles não deram ouvidos. Aí o único lugar de intimidade de Israel com Deus, Jeremias 52, versículo 13. O que aconteceu? Jeremias 52, versículo 13. Veio Nabuzaradã e queimou a casa do Senhor. Queimou todas as casas dos nobres. O lugar de intimidade com Deus foi destruído de novo. O lugar de relacionamento com Deus foi queimado e destruído. E a terra não tem mais adorador. Levados para o cativeiro, não cultuavam mais. Não tinha mais banda, não tinha mais músico, porque os instrumentos foram pendurados nos salgueiros. Aí os da Babilônia diziam: cantem, façam aquele culto que vocês faziam lá em Jerusalém, lá em Sião. E os crentes diziam: nós não podemos cantar ao Senhor em terra estranha. Ou seja, a gente não está com intimidade, e sem intimidade o louvor não sobe. 70 anos se passam. Aí Deus traz eles de volta só os pedaços. Olha como todas as vezes é parte de Deus a busca de reatar o relacionamento. Deus traz eles de volta para Jerusalém. E sem templo, só no lixo, só nos entulhos. Deus diz a eles: me adorem, façam um culto para mim. Os mais velhos, os crentes mais antigos, olhavam para o lixo, choravam, lembrando do templo como ele era. Mas a geração nova, só no fato de estar ali, começava a cantar louvores a Deus. E enquanto eles louvavam, a voz de louvor superava a voz de choro. E no meio da adoração, a glória desce no meio do monturo, e Deus renova o seu povo de novo. Diga para quem está ao seu lado, diga: Deus não depende de igreja bonita. Deus não depende de igreja brilhosa. Ele só depende de intimidade com um adorador. Aí ele usa Ageu para dizer: recomece. Porque eu tenho uma aliança com vocês quando eu tirei vocês da casa do Egito. Recomece que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Israel recomeça, mas não é mais o mesmo.
termina o Velho Testamento com uma nova petição. A morte, o inferno e o pecado pedem uma nova petição. Porque Romanos 5,14, Paulo diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando ele diz isso, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, desde a queda de Adão até aqui, mediante a lei, a morte reinou. Porque a força da morte é o pecado. E todos pecaram. E quando peca, ninguém venceu. Aí o último livro, Malaquias capítulo 4, vai começar com o juízo. E o juízo de Deus. Malaquias 4, primeiro. Porque eis que naquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que não deixará nem raiz, nem ramo. Aí o pecado vem, a morte, o inferno. Diante do meritíssimo diz, acabou. Vencemos todos. E queremos um julgamento definitivo. Não há mais intimidade. O único povo de intimidade e pecado venceu. Aí vem o silêncio de Deus, um período de julgamento. O período intestamentário. Aí no período intestamentário, Jesus vai mostrar a João o que aconteceu. Apocalipse capítulo 5, por favor. Aí João diz, dentro das entrelinhas, que a petição foi aceita. E quando a petição foi aceita, começaram a escrever a nossa culpa, desde Adão até ali. E das gerações que pudessem vir. E os nossos erros, os nossos pecados foram tamanhos que as 7 testemunhas contaram a verdade. E em todos os testemunhos, depoimento, a gente foi culpado. Aí João diz que colocaram tudo escrito. Petição oficial. Enrolaram, selaram com 7 selos e entregaram ao juiz, ao Supremo. Agora julguem. Busque inocência para eles aonde não tem. Porque as 7 testemunhas já afastaram a geração de Adão, a geração de Noé e a geração de Israel, de Deus. Separaram, cortaram a intimidade. Aí, como devido processo legal, a gente não pode ser condenado sem ninguém nos defender. Aí o meritíssimo manda um anjo gritar, procura um advogado para eles. Procura um promotor para eles. E os anjos procuraram. Aí o versículo 2, João diz que viu um anjo forte bradando com grande voz, dizendo e procurando, quem quer aceitar o processo do ser humano? Quem é digno de defendê-los a ponto de abrir o livro e desatar seus selos? Aí a resposta foi, versículo 3, ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra quis aceitar o nosso processo, porque não tinha brecha na lei para nem sequer diminuir a nossa pena. Ninguém. Aí agora só cabia aos meritíssimos desistir de uma vez por todas, porque o pecado e a morte venceram. Era a última petição, era o último julgamento. Aí o que aconteceu? Porque ninguém apareceu. O que é que João faz? O que é que João diz no versículo 4? E eu chorava muito. Qual era o motivo do choro do ser humano? Porque ninguém quis aceitar o nosso processo. Não apareceu ninguém para nos defender. Testemunhas de acusação, promotores de acusação, morte, pecado e inferno. E nós como réus. O juiz esperando alguém, algum advogado, algum promotor, ninguém.
então vou condená-los para o fogo eterno. Aí aparece uma voz no julgamento: meritíssimo, eu estou disposto a aceitar o processo. O meritíssimo acha bonito e aceita. Mas aí a acusação alega impedimento. A acusação grita: meritíssimo, ele não pode aceitar o processo. É injusto. Qual é a alegação? As suas prerrogativas. Ele tem prerrogativas que impedem de advogar esta causa. E quais são as prerrogativas dele? Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é Pai da eternidade, ele é conselheiro maravilhoso, ele é príncipe da paz. Ele tem prerrogativas.